Pessoal, bom dia para quem está chegando. Já estamos começando a gravação desse webinar. Ele vai ser posteriormente disponibilizado nas redes sociais do KLA. A ideia é que a gente tenha um encontro bastante objetivo e aborde o tema dentro dos próximos 60 minutos, de forma bastante assim, pragmática, para passar a mensagem principal a respeito de litigância climática, o que a gente pode esperar aí para o futuro próximo, sem prejuízo, né, de depois vocês entrarem em contato conosco, a gente segue à disposição para esclarecer algum detalhe, alguma questão mais específica sobre o tema. Vocês devem ter acompanhado aí na tela, a gente iniciou já a gravação desse evento. E eu vou, então, dar início, porque já são quase 9h05. Eu vou pedir para a Aline e para a Rafaela, que trabalham com a gente no KLA, ficarem de olho no chat, porque eu vou ficar aqui de olho na apresentação. Se alguém, em qualquer momento, quiser interromper, mandar uma pergunta pelo chat ou abrir o áudio, fiquem à vontade, por favor. Só para compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? Eu sou Letícia, eu sou head da área ambiental SG e direitos humanos do KLA. Aqui nesse slide vocês vão encontrar um pouquinho do meu histórico acadêmico e profissional, que é o que eu entendo que me habilita a tratar desse tema que é tão multidisciplinar, né? O direito ambiental já tem essa característica de se socorrer de outras áreas do conhecimento, da biologia, da química, da agronomia, da veterinária, mas especialmente nesse tópico de mudanças climáticas, o conhecimento de ecologia e de sustentabilidade, consciência e não como um modelo de negócios, é muito importante. Esse foi o tema do meu mestrado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, também conhecida como USP Leste. Para quem tiver interesse depois, a USP Leste é um campus experimental da USP, é um campus inteiramente multidisciplinar, então todos os cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação nesse campus têm interferências, transdisciplinaridades com outras matérias, e foi dessa forma que eu estudei sustentabilidade, vou dividir esse conhecimento com vocês dentro do contexto das mudanças climáticas. A gente costuma dizer que em matérias multidisciplinares, obviamente, ninguém vai dominar tudo, porque existem profissionais de diversas áreas do conhecimento, mas a ideia é como, do ponto de vista do direito, a gente pode contribuir para essa discussão e o direito, os operadores do direito têm um papel muito importante no enforcement, né, no desenvolvimento e na aplicação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento das mudanças do clima. Dessa forma, a gente vai falar, então, um pouquinho hoje sobre o que são as mudanças climáticas, o que é a litigância, falando já um pouquinho mais de quais são essas ações, quem usualmente é mais o autor, quem usualmente é mais o réu. A gente fez um mapeamento com base em pesquisa de jurisprudência mesmo, garimpando para entender como está esse cenário hoje no Brasil, que a gente tem de ações climáticas. Dentro desse cenário, a gente conseguiu identificar pontos de atenção que podem ser importantes para as empresas prevenir riscos climáticos. E a gente vai falar mais para frente que a prevenção é muito, muito importante, porque uma vez envolvida em uma ação climática, de certa forma, a empresa vai precisar lidar com esse ônus, né? E aí, por fim, conclusões e recomendações. Tudo certo até aqui? Esse vai ser o nosso roteiro do nosso bate-papo hoje, pessoal. Então, vamos lá. Só para a gente não ficar muito fora do contexto,
mudanças climáticas têm a ver com o famoso efeito estufa. Quando a gente estava, pelo menos a minha geração millennial estava na escola, a gente aprendeu esse conteúdo com o nome de aquecimento global e efeito estufa, porque os gases causadores do efeito estufa, os GE, dentre eles o dióxido de carbono, metano, etc., que as atividades humanas soltam na atmosfera, acabam formando um tampão que impede que a radiação do Sol volte para o espaço. É, de fato, uma estufa, né? Então, isso acaba modificando o clima da Terra, não só para situações de extremo calor, mas para desequilíbrio climático de uma forma geral. Por isso que se entendeu que o termo aquecimento global não era mais adequado, porque esse fenômeno também pode provocar frio intenso, chuvas intensas, então ele foi substituído pelo termo mudanças climáticas, que é mais adequado. Esse fenômeno, dizem, na história da ciência, mostra que esse fenômeno é cíclico. De tempos em tempos, né, a Terra passa por momentos de instabilidade no clima. Vocês já devem ter até ouvido falar, mas o planeta já passou por uma era do gelo e etc. E então é possível que essas mudanças climáticas tenham causas naturais. Gente, o que acontece é verdade, é parcialmente verdadeiro, na verdade, né? De fato, as mudanças climáticas podem decorrer de causas naturais, mas estas mudanças climáticas que nós estamos vivendo decorrem dos impactos da atividade humana na Terra. Que atividades? Basicamente, as atividades industriais, as atividades de agricultura e outras que, de alguma forma, acabem levando à supressão de vegetação, porque são essas atividades que acabam emitindo os gases do efeito estufa. Bom, esse fenômeno se intensificou, né, da Revolução Industrial para os dias de hoje. Então, o que nós vivemos hoje, as mudanças climáticas hoje, são um resultado aí de muitos e muitos e muitos anos de impacto negativo no clima do planeta, né? E acaba que tá para nossa geração e para as gerações que estão vindo aí lidar com esse problema. E esse problema, ele acaba sendo também não só da sociedade, não só dos governos, mas também das empresas, porque são as empresas, são a maioria das atividades industriais geram esses gases que provocam, né, as mudanças climáticas, e da mesma maneira que essas atividades são parte do problema, também tem-se hoje que elas devem ser parte da solução, justamente para evitar as situações que nós estamos vivendo hoje, inclusive, né? Quem é de São Paulo, da capital, acho que o estado como um todo está vivendo aí uma onda de calor que também acontece em outros estados, né? Esse print dessa reportagem da CNN é do final da semana passada, quando já chegava essa previsão de onda de calor, que, se Deus quiser, termina hoje, né? Aí amanhã a gente já tem uma máxima na casa dos 20, tem essa oscilação de temperatura que é causa, sim, decorrente das mudanças climáticas, né? Aí um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Um reporte sobre o que aconteceu no mês de agosto, esses eventos extremos, né? E aqui, por fim, né? Lembrar o ciclone no Rio Grande do Sul, né? Que até pouco tempo atrás continuava chovendo, muitas e muitas cidades em estado de calamidade, e tudo que a gente pode acompanhar na televisão. Mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, são aqueles que estão fora da série histórica, né?
Então, aqui em São Paulo, por exemplo, começou a medição da temperatura oficialmente há 60 anos. O domingo registrou a temperatura mais alta da série histórica. Significa que desde que começou a medição, nunca fez tanto calor na capital do estado de São Paulo, né? Isso é um evento climático extremo porque está fora da curva, está fora da série histórica. A série histórica é uma média. Toda vez que acontece chuva fora da média, ou estiagem fora da média, ou calor fora da média, a gente está, sim, falando de um evento climático extremo. Se a gente parar para pensar, não começou a acontecer agora. É que agora isso tem tido mais repercussão, principalmente por conta das discussões envolvendo a COP, o Acordo de Paris, as políticas ambientais, mas no começo do ano a gente teve a situação, né, também de desastre ali no litoral norte de São Paulo, né? A gente teve alguns anos atrás aqui em São Paulo mesmo a questão da falta de água. Isso tudo tem acontecido não só em São Paulo, em outras regiões do Brasil e em outras regiões do mundo. Essa onda de calor que hoje a gente está vivendo aqui em São Paulo, até o mês passado estava acontecendo na Europa, temperaturas, né, na casa dos 40 graus, né, em um continente de clima predominantemente temperado. Então, também está fora da série histórica. Quais são as consequências desses eventos? Né? A gente tem aí, do ponto de vista do ativismo, que tem um papel muito importante na cobrança, nas exigências que se fazem das empresas em termos de enfrentamento das mudanças do clima, espalhadas aí pelo mundo, falando trazendo conceitos novos como justiça climática, como justiça ambiental, como racismo ambiental ou refugiados climáticos. Parece ainda um pouco abstrato, mas eu vou tentar conversar com vocês sobre um exemplo para tentar entender melhor esses conceitos. Né? Justiça climática ou justiça ambiental tem a ver com a distribuição equitativa dos impactos da atividade humana no meio ambiente. Então, via de regra, os estados, as regiões que sofrem esses impactos não recebem, né, os benefícios daquele recurso natural que foi extraído ou daquele meio ambiente que foi impactado para gerar uma determinada riqueza. Na época do governo Dilma, quando estava se discutindo a divisão dos royalties do pré-sal, essa foi uma discussão relevante, que na época não tinha esse contexto, mas hoje a gente entende que era uma discussão de justiça ambiental, porque ela envolvia a distribuição dos royalties do petróleo para todo o Brasil, né? E os estados que estavam ali à beira, né, da extração petrolífera iam ficar com os impactos. Então, a reivindicação era: se o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro vai sofrer o impacto ambiental e vai ter que lidar com o impacto ambiental dessa atividade econômica, então a nossa parcela dos royalties tem que ser maior. É mais ou menos essa divisão, só que a gente começa a tornar essa discussão mais complexa a partir do momento em que a gente começa a identificar que essa distribuição equitativa também acontece do ponto de vista social, né? Porque as comunidades impactadas geralmente estão nas regiões mais periféricas, onde estão localizados os distritos industriais, onde estão localizadas as grandes obras de infraestrutura, onde esse impacto ambiental é mais sentido. E quem recebe esse benefício está nos grandes centros urbanos e mais distante dos reflexos desse impacto. Esse é, assim, para essa nossa conversa, um conceito bem preliminar do que é justiça ambiental, do que é racismo ambiental, são coisas meio que
entrelaçadas, né? Porque, via de regra, populações em situação de vulnerabilidade ocupam as franjas urbanas, as áreas mais periféricas, as áreas mais carentes de equipamentos públicos, e majoritariamente por razões estruturais, históricas, essa população vulnerável é em percentual muito representativo formado de pessoas negras. Daí a questão que se traz de racismo ambiental. Por que eu estou explicando esses conceitos? Porque eles são muito importantes quando a gente começa a identificar o que as empresas precisam mapear para prevenir esses riscos. E para quem está muito envolvido com o tema, já deve ter percebido o quanto essa discussão casa com o ESG. Último conceito, antes da gente avançar, que eu queria compartilhar com vocês, é a questão dos refugiados climáticos. Bom dia, amor. E que estão muito relacionados. Oi, bom dia. Que estão muito. Você quer fazer uma pergunta, Jean? Vou seguir aqui. E que está muito relacionado com mudanças de atividade econômica ou de atividades sociais que possam decorrer aí de mudanças do clima. Imagina que, por alguma questão climática, ou calor demais, ou estiagem, ou frio demais, ou chuva demais, não seja mais possível, por exemplo, cultivar soja no estado do Mato Grosso. Né? É a principal cultura e é uma das principais atividades econômicas do estado. Se não dá mais para cultivar soja no Mato Grosso, o que vai acontecer com as pessoas que trabalham com a soja? Elas vão sair daquela região, vão migrar para outras regiões para buscar o seu sustento, né? Não é só uma questão, vou me mudar deste local porque está calor demais, eu não gosto do calor, ou está chovendo demais. É realmente o impacto que essa mudança traz para a atividade econômica e daí para o sustento das pessoas. Se não for mais possível plantar soja no Mato Grosso, essas pessoas vão sair do Mato Grosso e vão para outras regiões e também vão ter que lidar com essa questão populacional. Isso mexe com política pública de saúde, disponibilidade de postos de saúde, ampliação de rede de saneamento básico, escola para crianças, infraestrutura de creches, transporte e assim por diante. Né? Então, quando a gente vê essas pautas de reivindicação, a gente está falando, na prática, de problemas que podem sim impactar a atividade econômica. E é por isso que a gente tem acompanhado um aumento de ações de litigância climática, ações climáticas pelo mundo. Quem depois tiver curiosidade, nas nossas redes sociais, tem um vídeo de uma outra palestra que a gente deu no início do ano, em março, sobre mudanças climáticas em mercado de carbono. Eu peguei esse slide daquela palestra. E vocês vão perceber que o número de ações climáticas aumentou consideravelmente do início do ano para agora. E a gente ainda está em setembro. Então, por exemplo, esses dados que eu vou dividir com vocês, eles foram publicados há pouquíssimo tempo por um estudo da London School of Economics. A fonte está aí embaixo para quem quiser dar uma zapeada depois na internet, né? Mas a ideia, de fato, a gente pesquisou muito para trazer dados consistentes para a nossa discussão. Hoje, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de ações climáticas no mundo. São mais de 1.500, 1.590 para ser precisa. No início do ano, eram 1.300. Depois dos Estados Unidos, vocês vão ver que tem uma diferença, assim, tem nem o que dizer, né? O segundo país com mais ações climáticas é a Austrália, e eles têm 130 ações mapeadas pela London School of Economics.
pode fazer sentido se a gente parar para pensar que, né, eles ainda são uma das maiores economias do mundo, mas uma diferença numérica muito grande. Depois da Austrália, vem o Reino Unido, com 102 ações climáticas. Esses números são só do Reino Unido, mas é importante registrar aqui que também existem ações que foram propostas contra a comunidade europeia, e aí esse valor muda, porque aí a gente está falando de ações propostas naquele foro e não da somatória de ações climáticas em países da União Europeia, tá? Depois, aqui no Brasil, nós estamos com 40. No começo do ano, eram mais ou menos 30. Então, a coisa já tem aumentado bastante por aqui também. Nosso vizinho, Argentina, em torno de 10 ações. Pessoal na África e o continente como um todo, tá? São 8 ações climáticas, e não necessariamente esse número é verdadeiro, porque existe uma dificuldade de mapeamento naquela região, e o Japão, com 5 ações climáticas. O que a London School of Economics identificou com esses estudos? Que é um link para o que a gente vê no Brasil e para o que as ações climáticas no Brasil vão caminhar. Eles identificaram que as ações climáticas têm por base os direitos humanos. A gente costuma fazer a leitura no direito como um todo que os direitos humanos são a dimensão internacional, nos tratados internacionais, na Declaração Universal do direito, hoje da humanidade, né? Não se fala mais direito dos homens, mas é a dimensão internacional do que na nossa Constituição são os direitos fundamentais, né? Então, os direitos humanos são a base dessas ações. E essas ações têm caminhado para incluir, além das mudanças climáticas e os seus impactos sociais, também os seus impactos na biodiversidade. Isso coincide na medida em que o desmatamento é uma causa de mudanças climáticas, coincide na medida em que a perda de habitat, que é o desmatamento, é a principal, é a segunda principal causa de perda de biodiversidade no mundo, só perde para o tráfico de animais, que, por sinal, é a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo. Só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, a questão da biodiversidade, também incorporada na questão da COP da biodiversidade, que é realizada pouco depois da COP climática, também está aí nas discussões, também os temas estão se reunindo, cada vez mais está tudo sendo tratado de forma holística, e é assim também que tem acontecido no Brasil. O que a gente tem hoje aqui no Brasil? A maioria das ações que nós temos hoje em curso são de estados e comunidades impactadas contra empresas ou indústrias que lidam com atividades, né, emissoras de gases do efeito estufa. Também existem ações de comunidades impactadas, né, que aí muitas vezes se juntam em associações ou buscam o Ministério Público, né, ou até mesmo uma ação popular para cobrar do Estado, né, ações mais efetivas para adotar políticas públicas de combate às mudanças climáticas. Tem também ações dessas comunidades contra o Estado e também contra empresas, pedindo, inclusive, revisão judicial de licença ambiental. Isso tem uma ação que está no TRF 4, se eu não me engano,
né, onde foi solicitada a revisão de uma licença ambiental concedida para uma atividade de mineração, porque o órgão ambiental, ao conceder aquela licença ambiental, não considerou a variável climática, né, na sua tomada de decisão. Então, essa ação partiu do pressuposto que a ação do Estado fiscalizador no âmbito ambiental foi falha, porque deixou de considerar os impactos daquela atividade no clima. E aí, claro, isso envolve o Estado que teria concedido a licença não adequada e a empresa que recebeu a licença que está sendo questionada, né? Então, a ideia é que os estudos ambientais, né, usei a rima da vida, ou até os estudos mais simplificados, passem a incluir a vertente climática dentro dos impactos ambientais, daí, portanto, mapear esses impactos e propor medidas de compensação ou mitigação. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o licenciamento ambiental passa necessariamente por um inventário de gases, né? É que São Paulo, de fato, tem uma situação mais privilegiada em termos de estruturação e pessoal qualificado para realizar bastante a contento a questão do licenciamento ambiental, e essas ações têm se tornado cada vez mais integradas, né? Antigamente, quando eu comecei a advogar, era tudo separadinho, cada coisa na sua casinha, né? Resíduos era tratado de uma maneira, falar de impacto no clima, então, estava completamente fora de contexto. Eu trabalhei na primeira concessão, na primeira rodada de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília, né, assessorando o governo federal, a Secretaria da Aviação Civil, e não se falou em mudanças climáticas, não se falou em impacto da aviação no clima. Isso foi levantado pelo pessoal de fora, né? Uma das empresas consultoras, especialmente no campo da administração aeroportuária, era um consultor estrangeiro, e eles perguntaram: não, vocês não vão dar uma olhada na legislação climática, tal, não sei o quê, e não era uma exigência do edital, não era uma preocupação do governo na época, né? E hoje esse assunto vem com tudo, e não existiria hoje um licenciamento ambiental ou uma análise ambiental daquele porte que não considerasse o impacto dessa atividade nas mudanças climáticas, né? Seguindo, também temos aí ações por omissão na tomada de medidas de enfrentamento das mudanças do clima contra o Estado ou contra empresas e ou os seus diretores. Isso é basicamente o caso paradigmático da Shell lá na Holanda, né? A empresa foi condenada porque se entendeu que as medidas que ela estava implementando não eram suficientes para enfrentar as mudanças climáticas e que ela deveria fazer mais do que ela estava demonstrando fazer. Bom, e também existe aí um outro reflexo, né, de consumidores e empresas em ações relacionadas a mudanças do clima, mas mais no âmbito do direito do consumidor. A gente está falando aí da publicidade enganosa ou do greenwashing, mais voltado aí para essa questão de publicidade, que é quando a empresa sustenta que o produto ou serviço dela é sustentável, porque, de certa forma, ela tem medidas para combater as mudanças climáticas, mas não passa de propaganda sem um fundo de verdade. Então, essas empresas também acabam respondendo ações, porque dentro do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o fornecedor do produto e serviço, tem que cumprir a oferta. Se eu coloco um produto no mercado e digo que as emissões de carbono para a fabricação daquele produto, né, foram compensadas e elas não foram,
não estou cumprindo a oferta que eu fiz, porque necessariamente muitas pessoas que vão comprar aquele produto escolheram comprar aquele produto porque querem necessariamente escolher produtos que sejam mais sustentáveis. Gente, aqui tem uma questão muito importante para a gente discutir, que é o quanto ainda a gente tem pela frente de discussões envolvendo sustentabilidade e ESG. Tem um cara chamado Ricardo Vultolini que escreve muito sobre ESG e ele traz a seguinte mensagem. Os millennials, né, que é a geração da qual eu faço parte, já é diferente da geração anterior, porque a gente tende a fazer mais escolhas voltadas para um propósito de vida. Então, eu, Letícia, né, sou ativista do bem-estar animal, tenho 2 cachorros, vocês já ouviram eles latindo por aqui, e por conta disso eu faço certas escolhas, né, como, por exemplo, dar preferência para produtos que não sejam testados em animais, é uma escolha minha, pessoal. Acontece que muitas outras pessoas da minha geração também se pautam por esses valores para fazer escolhas. E tá vindo aí a geração Z, que é mais ativista, que é mais questionadora. E imagina, a geração Z ainda nem é a maioria da população economicamente ativa, e quando ela for, aí essa exigência do mercado consumidor para as empresas vai ser ainda mais frequente, mais do que já é. Então, essa cobrança por ter um produto verde, por, né, pela empresa exercer um papel social, vai ser mais forte. Então, a ESG não é uma coisa que vai passar, não é uma moda que vai passar. Sustentabilidade não é uma moda que vai passar. Nem essa discussão que a gente está tendo aqui sobre mudanças climáticas. A lógica das novas gerações é que não se tolera mais o lucro pelo lucro. A ideia é que se uma empresa está ganhando dinheiro com a venda de um determinado produto ou serviço, ela tem a obrigação moral de colaborar com a sociedade. Tá, você está aí só ganhando dinheiro, tá, mas o que você está fazendo de bom para a sociedade, para a comunidade onde você está inserido? Isso, por enquanto, é uma exigência do mercado de consumo, é uma moral, é uma ética social, não é uma exigência legal. Na lei, e eu acreditei nisso por muito tempo, né? A gente paga imposto para o Estado tomar as medidas que deve tomar no âmbito de políticas públicas e colaborar para a redução das desigualdades, para a redução da pobreza, para a proteção do meio ambiente. Essa lógica hoje não existe mais. Essa lógica hoje mudou para mim, né? E eu acho que para muitos de vocês também, né? E a gente tem se tornado cada vez mais consciente, né, do papel que as empresas têm, principalmente primeiro com a sua comunidade mais imediata e depois, né, claro, depender do porte, do tamanho da empresa, né, até a repercussão que ela pode trazer para as políticas públicas, né, em âmbito nacional. Então, isso tudo tá contextualizado, né, num momento em que a gente ainda não atingiu o ápice dessas exigências, dessas cobranças, e nesse contexto todo está aí. As empresas vão passar a ser cobradas. Mudanças climáticas são um problema grave, atual, presente da humanidade. O que você está fazendo para ajudar a enfrentar o problema? Ninguém vai querer aqui que uma empresa resolva sozinha o problema do clima no mundo, porque não dá. Mas você tem que fazer a sua parte. O que você está fazendo? Onde você mostra para mim o que você está fazendo? Você colocou no site? O que você põe no site, você torna público. E se você principalmente usa isso como vantagem competitiva para vender mais produto ou serviço, aí você está vinculado. Se você não cumpre aquilo que você divulgou, você pode ser, inclusive, né, alvo de um inquérito civil, de uma investigação do Ministério Público por greenwashing.
Então, são todas essas discussões que estão já no judiciário brasileiro, já nos tribunais, inclusive nos tribunais superiores em Brasília. Qual é a base legal dessas ações? Princípios do direito ambiental, principalmente desenvolvimento sustentável e poluidor pagador, né? Ou seja, aquela ideia de que o desenvolvimento de uma atividade deve conciliar as intenções econômicas e o lucro com o equilíbrio social e com o equilíbrio do meio ambiente. John Elkington, que foi o cara que criou o famoso tripé da sustentabilidade, há anos atrás, ele revisou esse conceito e hoje ele diz que antes do ambiental e antes até do equilíbrio financeiro, precisa vir as questões sociais. Porque não dá para falar em manter o meio ambiente equilibrado para uma comunidade que não tem as suas principais necessidades atendidas, né? Mudança do clima não é importante para quem está passando fome. E então as empresas teriam um papel preponderante também, né, no enfrentamento dessas questões, a começar pelos impactos sociais. E poluidor pagador é a ideia de que a empresa que provoca um impacto negativo no meio ambiente e lucra com isso, né, tem o dever de custear as ações necessárias para a redução desses impactos, que eu costumo dizer para os meus alunos. Não é pagar para poder poluir, mas é o dever de custear as ações para minimizar os impactos da poluição. Bom, também tem como um segundo argumento, né, a questão da proteção do meio ambiente na Constituição Federal e os tratados internacionais voltados para a questão do meio ambiente, obviamente os mais citados, né, Kyoto e Paris, e em termos de legislação infraconstitucional, Política Nacional do Meio Ambiente, dos resíduos sólidos, né, Política Nacional de Mudança do Clima e a Lei de Crimes e Infrações Ambientais. O que a gente vê olhando assim de cima? A gente consegue identificar que houve uma evolução muito importante na jurisprudência dos nossos tribunais superiores com relação à interpretação e aplicação do direito em casos ambientais. A gente pode perceber que lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, ainda prevalecia a tese meu Deus, me fugiu o nome. A tese da reserva do possível. Que é aquilo, o Estado só é obrigado a fazer aquilo que ele tem caixa para fazer por conta de responsabilidade fiscal, etc. Isso hoje não existe mais. O meio ambiente é considerado um direito humano fundamental, logo, limitação orçamentária não pode ser desculpa para que esses direitos não sejam protegidos e resguardados pelo poder público. Tem gente que tece críticas muito severas para esse movimento, por entender que isso é ativismo judicial, que é uma interferência do judiciário em como o poder executivo traça as suas metas orçamentárias, mas, independente da opinião que cada um tenha, o que eu estou trazendo para vocês é uma constatação. Hoje, né, as questões ambientais tidas aí como direito fundamental de todo brasileiro ou brasileira não podem deixar de ser atendidas por uma suposta alegação de falta de caixa. Não dá só para dizer, não tenho dinheiro, não vou fazer. Você tem que explicar por que é que você não está fazendo, né? O que é que você faz com o que você tem e assim por diante. E outro ponto muito importante é a questão da interpretação de informações científicas, né? Não se contesta mais que as mudanças climáticas existem e que elas causam efeitos negativos
meio ambiente para as pessoas. Essa é uma característica interessante da ação climática, porque você não precisa produzir prova. As mudanças climáticas estão acontecendo, quem alega prova, então está aqui a minha prova de que as mudanças climáticas estão acontecendo. Eu vou entrar com uma ação climática para demandar reparação de um determinado dano. Eu sou um agricultor familiar, a minha plantação não vingou por causa do clima e porque o tempo está maluco e eu vou cobrar isso da empresa que está aqui do lado do meu terreno. Essa empresa vai responder à ação climática, não duvidem. Isso já aconteceu no Peru e é possível que aconteça aqui no Brasil também. Por quê? Partindo do pressuposto que as mudanças climáticas existem e que elas são decorrência das ações humanas no meio ambiente, todo mundo é parte do problema. Se todo mundo é parte do problema, todo mundo é responsável. Eu não preciso demonstrar um nexo de causalidade entre a minha plantação que não deu certo e a fumaça que sai da fábrica da indústria do meu vizinho. E isso torna a ação climática ainda mais desafiadora do que as ações ambientais tradicionais, e é por isso que se fala já em um direito climático com princípios e regras próprias, porque eu não preciso provar que as mudanças climáticas existem, isso é dado científico. Aqui no Brasil, nós temos precedentes importantes na ADPF 672 e na ação direta de inconstitucionalidade 6351. São ações que foram analisadas pelo Supremo no contexto da Covid, vacina e etc. E o que os ministros disseram lá é que critérios racionais e científicos não podem ser ignorados ou contrariados. Não adianta eu ingressar no Supremo com uma ação dizendo que a Terra é plana, porque os dados científicos que mostram que a Terra é redonda não podem ser contrariados. Não adianta eu entrar numa ação, no Supremo com uma ação, ou com uma defesa de uma ação, dizendo que não sou responsável pelas mudanças climáticas, porque essas mudanças climáticas decorrem de causas naturais, porque existem dados científicos que comprovam o contrário. Não se produz prova jurídica, basta, né, o conhecimento que já existe propagado nas revistas científicas, nos estudos científicos, né? Isso tudo já é trazido para o processo como premissa. Então, a gente tem um cenário, pessoal, deixa eu só avançar aqui para vocês terem aí a referência das outras ações que a gente tem em andamento. A gente tem um cenário em que qualquer um de nós pode ser chamado a responder em uma ação climática. O que temos feito para enfrentar a questão dessas mudanças tão severas que a gente tem vivenciado no clima? Independentemente de ser necessário demonstrar o impacto direto da minha atividade, da minha fumacinha na chaminé ou da árvore que eu cortei na minha plantação com o dano que alguém está reivindicando. Porque já se parte do pressuposto que, se eu exerço uma atividade geradora de gases do efeito estufa, eu estou contribuindo para a questão da mudança do clima. Ponto. A partir disso, eu tenho que tomar providências. Não precisam ser perfeitas. Eu não preciso resolver o problema do mundo, evidentemente, mas eu tenho que ter ações mapeadas e elas têm que ser suficientes e adequadas para o tamanho da minha empresa, para o impacto da minha atividade e tá ali de acordo com a minha capacidade econômica e financeira, né? É isso que a gente precisa demonstrar em uma ação climática, né? O que eu estou fazendo é suficiente? Eu poderia fazer mais? Eu estou fazendo menos do que eu posso e estou vendendo na minha publicidade que meu produto é super verde e sustentável? Ou olha, eu faço tudo que eu posso, estou fazendo tudo que eu posso, fico aqui até à disposição para fazer mais, então isso pode ser que diminua uma eventual indenização que eu venha a ter que custear dentro dessa ação climática.
Em tese, são essas as providências que a gente precisa tomar. A ação climática mais recente é essa aqui, pessoal. Saiu, 11 de setembro, saiu no Globo. Eu garimpei, junto com a Giovana, minha estagiária. A gente achou essa ação. Se vocês pegarem essa notícia, tem o nome do réu, que eu não vou expor aqui, porque não tem necessidade, embora a informação seja pública, o processo é público, né? Mas dentro dessa notícia vocês encontram todos os detalhes. De toda forma, tá aí o número da ação civil pública para quem quiser consultar depois. Então, tá, esse proprietário rural, é um proprietário rural, ele foi condenado e a sentença relaciona o desmatamento que ele teria feito na sua propriedade. Desmatamento esse que não teria sido devidamente autorizado pelos órgãos ambientais. Desmatamento é sempre uma palavra com uma conotação muito negativa, porque, via de regra, quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando de autorização de supressão de vegetação não autorizada. A legislação não proíbe o corte de árvores. A legislação diz que para você cortar uma árvore, você precisa ter uma autorização, porque quando o órgão for analisar a sua autorização, o órgão vai verificar a compensação daquelas árvores que você está suprimindo. E até se ela é uma espécie que não pode, que está ameaçada de extinção, e não pode ser suprimida, etc. Então, se você tiver autorização, o que aparentemente não tinha nesse caso, a gente fala de desmatamento nesse contexto negativo que ele tem, né? É a supressão fora de controle. Esse desmatamento na Amazônia, porque a propriedade desse produtor está localizada no bioma amazônico, levou à perda de diversidade em um bioma extremamente relevante para o mundo e para o clima, para a manutenção do clima do mundo. Né? Então, eu perdi mato, floresta, recurso natural, e eu perdi fauna, eu perdi animais, né? Que habitavam naqueles hectares todos de floresta que foram desmatadas irregularmente. Isso, obviamente, altera o equilíbrio ecológico. E aí, gente, para quem quiser entender bem essa questão de equilíbrio ecológico, eu deixo aqui a recomendação de um vídeo no YouTube que tem 8, 10 minutinhos no máximo, que se chama How Wolves Change Rivers, como os lobos mudam os rios. Dá até para achar dublado no YouTube, e é o vídeo do caso verdadeiríssimo do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, o Parque de Yellowstone, que é o Parque do Zé Colmeia, e que quase pereceu há alguns anos, porque houve a caça indiscriminada dos lobos, um animal topo de cadeia, e o vídeo mostra o que acontece quando se perde uma espécie, quando se altera o equilíbrio ecológico. O parque inteiro começou a definhar, incluindo os rios, que começaram a secar. E o vídeo explica, né, que para salvar o parque, eles reintroduziram o animal topo de cadeia daquele ecossistema. E aí a vida começou a voltar e o rio começou a correr novamente, por isso o vídeo se chama Como os Lobos Mudam os Rios. E isso tem é muito ilustrativo de como funciona, de como é sensível essa questão do equilíbrio ecológico e de como, de fato, essas alterações que foram feitas naquela propriedade, na extensão em que foram feitas, de fato, pode ter sim levado à perda de biodiversidade, alteração do equilíbrio ecológico. E aí, de novo, gente, são dados científicos, né? Que a perda de habitat, o desmatamento leva à perda de biodiversidade, é dado científico. Que a perda de biodiversidade altera o equilíbrio ecológico, é dado científico. Eu não preciso fazer um estudo daquele local para mostrar que tinha um tucano que morava naquela árvore que foi cortada agora, ele não mora mais. Isso é dado científico. Existem diversos estudos que mostram o quanto a perda do habitat é prejudicial
para o equilíbrio ecológico. Além do equilíbrio ecológico, da perda de biodiversidade, tem também a questão do prejuízo do clima, porque o mesmo bioma que mantém o equilíbrio ecológico também ajuda na absorção de gás carbônico, de dióxido de carbono da atmosfera. É por isso que se começa a relacionar mudanças climáticas e biodiversidade, porque o desmatamento ilegal, principalmente de biomas de proteção prioritária como a Amazônia, tem reflexo nas duas frentes. E é por isso que elas estão cada vez mais entrelaçadas, e é por isso que o estudo da London School of Economics mostra que a tendência é a biodiversidade também entrar aí nesse jogo e começar a ser pautada nas ações climáticas. E aí, minha gente, além de mostrar o que é feito para enfrentamento das mudanças do clima, a gente vai precisar mostrar, e é bom já começar a mapear, porque essa decisão aqui é do mês passado e ela já associa biodiversidade com clima, mostrar o que a gente faz para proteger a biodiversidade no entorno, né, do nosso empreendimento. Claro que isso pode repercutir em maior ou menor grau, a depender da atividade. Uma indústria localizada em uma área afastada do centro urbano já tem mais impacto na natureza. Uma indústria localizada muito próxima do centro urbano, nem tanto. A instalação de uma obra de infraestrutura, uma hidrelétrica, uma rodovia, né, um porto já tem um impacto muito mais significativo, né? Então, é claro que esses estudos, esses mapeamentos devem guardar essas devidas proporções, né? E aí, gente, qual é a sacada? Até para evitar o greenwashing, e isso é um dos critérios da CVM para reporte ESG de empresas que queiram trazer esses relatórios para os seus investidores. Eu tenho que relacionar à medida que eu estou elegendo como ESG, como mudança, como enfrentamento de mudança do clima ou sustentabilidade com a minha atividade. Não adianta eu dizer que eu estou dando dinheiro para ajudar a comunidade XPTO se a minha empresa e os meus impactos estão a quilômetros de distância daquela comunidade. E a comunidade vizinha aqui do meu empreendimento está desassistida e eu não faço nada. Eu tenho que justificar por que eu estou adotando aquela medida e em que extensão aquela medida que eu elegi dentro da minha política ESG pode melhorar a entrega do meu serviço, a minha relação com a comunidade, com a sociedade, o meu compromisso com o meio ambiente, né? Então, a gente já falou, em geral, desses riscos todos de greenwashing, né, dos critérios de reporte para as empresas que já fazem isso, né? A questão da flexibilização do nexo causal, que é essa questão das mudanças climáticas e da sua comprovação científica, prescindirem de prova de relação direta, né, entre o dano e o seu causador. Mas a dica principal aqui, pessoal, é compliance de cadeia de fornecedores, governança corporativa, fundamentar a tomada de decisão por quem é diretor das empresas, até para tentar resguardar uma eventual responsabilidade, né, pessoal no CPF daquele diretor, justificar as suas escolhas e registrar em ata quando discordar de uma determinada medida por entender que ela pode provocar um impacto negativo e, principalmente, trazer essas informações a público dentro de um relatório ESG que considere medidas para enfrentamento das mudanças do clima. Porque para eu mostrar que eu estou enfrentando a questão das mudanças climáticas, eu preciso pôr isso em algum lugar e o relatório ESG é a ferramenta mais interessante, mais adequada para isso. Pessoal, caminhando aqui para o final do nosso encontro, eu quero convidar vocês para conhecer
o blog Conexão ESG, que está hospedado no website do KLA. Lá a gente trata mensalmente de temas relacionados a meio ambiente, ESG e direitos humanos, né? Não são textos unicamente jurídicos, a abordagem ela é mais aberta, é realmente temas interessantes que a gente traz para reflexão. Tem reflexo jurídico, sim, mas é uma pegada diferente das nossas newsletters, onde a gente traz uma nova norma, uma nova decisão e detalha ela e os seus impactos jurídicos. Aqui a gente fala de temas relevantes como um todo, né? A gente tem também um podcast sobre litigância climática que vocês podem acessar aí no Deezer, no Spotify, e outros conteúdos que a gente gera a respeito desse tema. Eu deixo aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Quem quiser ter uma cópia da apresentação, ela fica à disposição, né? Me escreve, por favor, me manda um e-mail, elipsomarques@klalo.com.br, e eu respondo para vocês com o conteúdo dessa apresentação, que logo, logo também vai ficar disponível no YouTube. Pessoal, é isso que eu tinha hoje para compartilhar com vocês. A gente tem alguma pergunta? Parece que não, né? Aqui no chat. Não vi nada mesmo. Se alguém quiser levantar a mão. Ah, a Paulinha está digitando. Ah, que bom, obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Jean. Fico feliz que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Liz, também, muito obrigada. Olha, gente, consegui terminar no horário. Obrigada, Gi. Gente, quando a gente disponibilizar no YouTube, vocês podem ir acompanhando, mas já aproveita lá, se inscreve no canal, aquela coisa toda, né? Aí quando chegar o vídeo, vocês vão poder revisar, voltar algum conteúdo. Ah, tem um texto da Lisa aqui. Um caso recente e emblemático de greenwashing aconteceu em 2015, quando a Volkswagen foi envolvida em escândalo de falsificação de resultados de poluentes. É verdade, saiu nos jornais. Tem razão. O presidente da empresa pediu desculpa e renunciou ao cargo, e a companhia fez um recall de 8,5 milhões de unidades. É verdade. É verdade. Muito bem lembrado, Liz. Olha o tamanho da repercussão, né? Rogério, muito obrigada. A Liz. Ah, tá. Ah, que bacana. Obrigada por compartilhar, Liz. Pessoal, é isso. Deu o nosso horário. De qualquer forma, continuo à disposição de vocês pelo e-mail, pelos canais do KLA. E aí, quem quiser, escreve, a gente responde aí com o material para vocês terem acesso. Podemos encerrar a gravação?